Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Este policial arrogante apontou uma arma para uma mulher negra injustamente, mas se arrependeu amargamente. Angela Turner, de 38 anos, acabará de terminar um plantão extenuante no Mercy Hospital, em Chicago, uma unidade renomada por seu pronto-socorro cardiovascular. Por mais de 10 anos, ela trabalhou lá como cardiologista, conciliando cirurgias de emergência, consultas e as responsabilidades de chefe de departamento. Apesar do cansaço acumulado, Angela carregava consigo um compromisso inabalável todos os dias: salvar vidas, com rigor e compaixão. Naquela noite, a cidade pareceu se acomodar em uma calma quase surreal, um alívio bem-vindo da tempestade incessante de casos críticos com os quais ela tivera que lidar. A caminho de casa, com o rosto marcado pelo cansaço, ela decidiu se afastar das ruas principais, barulhentas e iluminadas, e caminhar por um bairro residencial tranquilo. Árvores nuas projetavam sombras finas nas calçadas, e o ar frio do início do inverno fazia suas bochechas se contraírem levemente. Enquanto dirigia lentamente, seus olhos atentos notaram um movimento hesitante perto da beira da calçada. Uma idosa acabará de tropeçar em um pedaço de gelo invisível a olho nu e desmaiou pesadamente. Suas mãos tremiam e ela respirava com dificuldade. O rosto da idosa estava marcado pela dor, mas também pelo medo de ficar sozinha. Sem hesitar, Angela freou suavemente, estacionou o carro em segurança ao lado do carro e correu até a mulher. "Senhora, a senhora está bem?" perguntou ela com uma voz suave e carinhosa. A idosa olhou lentamente para ela. "Ah, céus, eu escorreguei, acho que machuquei o quadril", disse ela com a voz rouca e ofegante. Angela ajoelhou-se ao lado dela, avaliando rapidamente a situação com seu olhar experiente. Gentilmente, ajudou-a a se sentar em um banco próximo, com cuidado para não agravar o ferimento. Seu olhar pretendia tranquilizá-la. "Vou chamar uma ambulância imediatamente, não se preocupe. Você não está sozinha." Enquanto Angela pegava o celular, com os dedos tremendo um pouco, não de medo, mas de exaustão e estresse acumulados, ela começou a discar o número de emergência. Explicou calmamente a situação, descrevendo o estado da idosa e sua localização precisa. Mas, de repente, o som estridente de uma viatura policial quebrou o silêncio. Uma viatura policial surgiu do nada, parando abruptamente ao lado deles, causando uma pequena nuvem de poeira e um estrondo metálico no ar frio. O tenente James Miller saiu rapidamente do veículo, com o rosto sério e a testa franzida. Conhecido no departamento por seu temperamento explosivo e arrogância, Miller era um homem que gostava de impor sua autoridade, muitas vezes sem se dar ao trabalho de ouvir. Ele encarou Angela com um olhar duro e calculista, depois olhou para a senhora Jenkins, que ainda estava sentada ali, frágil. "Hey! Afaste-se agora mesmo!" Ele gritou em voz alta e ríspida, sacando a arma e apontando-a diretamente para Angela. "Não se mexa. Você está preso por agressão." Angela congela. Seu coração disparou. O choque foi brutal, incompreensível. Ela levantou lentamente as mãos, com as palmas abertas, na direção de Miller. "Sou médica, acabei de ajudar uma mulher, eu." Tentou responder, com a voz calma, mas trêmula. Mas para Miller, nenhuma palavra tinha valor. Sua mente já estava obscurecida por preconceitos, alimentados por anos de estereótipos e suspeitas sistêmicas. Ele ordenou que Angela se deitasse no chão, mantendo a arma firmemente apontada para ela. A senhora Jenkins, parada ali perto, tremia de medo. Seus lábios se moviam fracamente. "Ela me ajudou, tenente. Ela me ajudou." Seu olhar implorava a Miller que abaixasse a arma. Na rua, as primeiras silhuetas começaram a aparecer. Os vizinhos, alertados pela tensão palpável, saíram de suas casas, alguns pegando seus celulares para filmar a cena. Outros gritaram para Miller largar a arma. Alguns perguntaram calmamente o que estava acontecendo. O silêncio da noite havia se transformado em um caos emocionalmente carregado. Medo, raiva, confusão. O vídeo de Angela Turner, filmado por várias testemunhas presentes no local, espalhou-se rapidamente nas redes sociais. A cena era claramente visível: uma médica respeitada, com as mãos levantadas, sendo ameaçada sem motivo por um policial armado, com o rosto calmo, mas marcado pela dor da injustiça.
O contraste entre a compaixão de Angela e a agressão gratuita do tenente James Miller provocou imediatamente uma reação da comunidade. En poucas horas, a #Justice for Angela se espalhou por toda parte, de Chicago a Nova York, de Los Angeles a Atlanta. Milhares de mensagens de indignação, apoio e raiva inundaram o Twitter, o Facebook, o Instagram e o TikTok. Influenciadores, ativistas e cidadãos comuns aproveitaram a história, denunciando não apenas o incidente, mas também o racismo sistêmico que assola as autoridades policiais há muito tempo. Enquanto isso, Angela estava detida, injustamente acusada de agressão e resistência à prisão. Na frieza impessoal da delegacia, cercada por paredes cinzentas e sob a iluminação fraca, ela mantinha a cabeça erguida. Seu olhar, longe de estar quebrado, revelava uma força interior inabalável. Ela repetia calmamente que não havia feito nada de errado, que era médica, estava ali para ajudar, não para ser tratada como criminosa. No hospital, a notícia caiu como uma bomba. Seus colegas, chocados e furiosos, recusaram-se a permanecer em silêncio. Médicos, enfermeiros e funcionários do hospital rapidamente organizaram manifestações e demonstraram seu apoio. Faixas com os dizeres "Estamos com Angela" estavam espalhadas pelos corredores. A solidariedade foi imediata, transcendendo as diferenças, pois todos conheciam seu profissionalismo, sua dedicação e sua humanidade. Em seu círculo íntimo, a família ficou chocada, mas também mobilizada. Seu marido, Marcus Turner, renomado advogado de direitos civis, resolveu o problema por conta própria. Um homem calmo, controlado, mas extremamente determinado, Marcus mobilizou seus contatos e lançou uma estratégia jurídica e midiática para garantir a libertação de Angela e chamar a atenção para essa injustiça. Ele rapidamente organizou uma coletiva de imprensa em frente ao Tribunal de Chicago. Diante de uma multidão de repórteres e câmeras, ele falou com uma voz firme, mas emocionada. Minha esposa passou a vida salvando vidas, cuidando e ajudando. Naquela noite, ela fez o que qualquer ser humano faria, estendeu a mão para alguém em perigo. E, no entanto, ela foi presa, ameaçada e humilhada, simplesmente por ser negra. Isso não é apenas errado, é uma injustiça profundamente enraizada em nosso sistema. Não podemos mais fechar os olhos. Exigimos respostas, exigimos reformas, exigimos justiça. Câmeras capturaram cada palavra e, nos dias seguintes, a declaração repercutiu na opinião pública. Diante da crescente pressão da mídia, de associações e do público, o promotor público de Chicago anunciou a abertura de uma investigação interna sobre as ações do tenente Miller. A polícia foi forçada a reconhecer os riscos de abuso de poder, e Miller foi suspenso provisoriamente, ficando afastado de suas funções enquanto o assunto era esclarecido. Nos bastidores, Marcus trabalhava incansavelmente. Ele reunia depoimentos, provas, principalmente, o vídeo, agora viral, que sua equipe de especialistas jurídicos analisava meticulosamente. A luta por Angela estava apenas começando, mas ao redor deles, um novo vento soprava, carregado pela esperança de que este caso pudesse finalmente mudar a maré, quebrar o ciclo de impunidade e restaurar a confiança daqueles que se sentem invisíveis diante da autoridade. Angela, apesar dos desafios, recusou-se a desistir. Cada mensagem de apoio, cada rosto de solidariedade, cada palavra de conforto foi um alicerce na reconstrução de sua dignidade e de sua fé na justiça. Ela sabia que sua luta ia além de sua própria pessoa, carregava a voz de todos aqueles que sofrem injustiça silenciosa todos os dias. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado, imerso em uma atmosfera eletrizante, carregada de tensão e expectativa. Câmeras de televisão e repórteres estavam presentes, cientes de que estavam testemunhando um momento crucial. Membros da comunidade negra de Chicago, ativistas dos direitos civis, médicos e estudantes vieram apoiar Angela Turner. Angela, vestida com um terno simples, mas elegante, sentou-se calmamente, apesar da pressão. Ao lado dela estavam seu marido, Marcus, e sua filha de 10 anos, Naomi, que compreendeu mais do que nunca a importância daquele momento. O tenente James Miller, uniformizado, estava pálido e abatido, ciente de que aquele julgamento provavelmente mudaria sua vida. Seu olhar evitou o de Angela, como se fugisse do peso da verdade. A audiência começou com depoimentos de vizinhos, transeuntes e testemunhas presentes no local naquela noite. Todos descreveram a cena com uma precisão desconcertante. Angela ajudando gentilmente a Sra. Jenkins,
sem sinais de agressão ou ameaça da parte dela, e a reação desproporcional, violenta e infundada de Miller. Então chegou o momento crucial. A apresentação do vídeo, agora viral. Na tela gigante, a sequência horrível se repetia. Angela em pé, com as mãos levantadas, e Miller apontando a arma, gritando acusações infundadas. Murmúrios percorreram a sala, alguns balançando a cabeça, outros com lágrimas nos olhos. Durante o interrogatório, Miller tentou se defender, com a voz trêmula e hesitante. Foi um reflexo de medo. Eu não sabia o que estava enfrentando. Agi acreditando que estava protegendo a comunidade. Mas suas palavras soaram vazias. O promotor, implacável, demonstrou que esse medo não justificava de forma alguma o uso tão brutal e injustificado da autoridade. Evidências de seu histórico profissional revelaram incidentes anteriores, muitas vezes abafados, de comportamento semelhante. O juiz, em seu papel solene, declarou após deliberação: Sr. Miller, suas ações constituem um flagrante abuso de autoridade, assédio a um cidadão inocente e comportamento discriminatório intolerável. Este tribunal condena a suspensão permanente do serviço, serviço comunitário e treinamento obrigatório em diversidade e direitos humanos. Uma onda de alívio e emoção percorreu a sala. Angela foi oficialmente inocentada de todas as acusações. Sua dignidade, manchada por falsas acusações, foi finalmente restaurada. Mas essa vitória foi muito além dela. Angela rapidamente se tornou uma figura icônica na luta contra a violência policial e o racismo institucional. Com base em sua experiência, ela fundou uma organização não governamental, a Fundação Turner, dedicada a apoiar vítimas de abuso policial, oferecendo apoio jurídico, psicológico e social, e promovendo treinamento e conscientização entre policiais. Em um discurso solene diante de centenas de pessoas reunidas no Centro Cultural de Chicago, Angela proferiu palavras que deixaram uma impressão duradoura. O que vivenciei não é apenas a minha história. É o reflexo de um problema muito maior, enraizado em nossas instituições, em nossas mentalidades. Não é a minha raiva que compartilho hoje, mas meu desejo profundo e imutável de mudar as coisas. Sou uma mulher negra, médica, esposa, mãe, e me recuso a ser reduzida a uma estatística, a um medo irracional. Recuso-me a deixar que outros sofram o que eu sofri. Juntos, podemos construir uma sociedade mais justa, onde respeito e dignidade não sejam privilégios, mas direitos universais. James Miller, por sua vez, mergulhou no isolamento. Com sua imagem manchada e seus apoiadores desaparecidos, ele teve que aceitar a condenação moral e profissional. O programa de conscientização sobre diversidade e justiça social imposto a ele foi uma lição amarga para ele, mas também um espelho de suas próprias falhas. Para Angela, para sua família e para toda a comunidade negra de Chicago, essa provação deixou uma ferida profunda, mas também um vislumbre de esperança. A luta contra o racismo sistêmico e o abuso de autoridade continuou, mais necessária do que nunca, mas agora carregada por uma voz forte, clara e indomável.